Olá, oitavo ano, mais uma videoaula, mais uma explicação do capítulo para vocês. Dessa vez o capítulo 7, População e Economia. Como o capítulo 7 ele é muito grande, eu dividi em duas partes. A primeira parte eu vou falar da população e numa outra videoaula eu vou falar da economia. Na página 105 do livro de vocês já tem esse mapa que dá para a gente ter uma noção de concentração de população, onde tem mais população, onde tem menos. Esse mapa mostra exatamente isso, a densidade demográfica. Presta atenção, o que é densidade demográfica? É o número de habitantes por cada quilômetro quadrado. Então, se a gente pegar o Brasil, por exemplo, quantos milhões de habitantes tem o Brasil? Mais de 200, né? Hoje acho que é por volta de 210 milhões de habitantes. Mas se a gente dividir isso pela área do Brasil, pelo tamanho do Brasil, que é 8 milhões, e aproximadamente 500 mil quilômetros quadrados, nós vamos saber quantos habitantes cabem num quilômetro quadrado do Brasil. Isso é densidade demográfica, é o número de habitantes por quilômetro quadrado. E aqui mostra onde tem as maiores densidades demográficas. Quanto mais forte for a cor no mapa, olha aí no livro de vocês que o mapa está melhor do que esse meu do slide aqui. A gente percebe que aqui é o norte, ó. É o norte do Canadá, bem aqui nas ilhas, na Groenlândia, essa parte aqui, ela é quase que despovoada. E qual o motivo para não ter quase população aí? É lógico que é o clima polar, o clima extremamente frio. Aqui, nós temos aqui, ó, bem nos Estados Unidos, uma área que também tá bem clarinha. Por que que nesta região dos Estados Unidos não tem concentração de população? Clima desértico, algumas regiões de altas montanhas que impede a concentração da população. Aqui no norte da América do Sul, incluindo uma parte aqui norte do Brasil, também tem uma área bem clarinha aí no mapa. Significa que não existe grande concentração de população. E por quê? Floresta amazônica. O motivo aqui é a cobertura da floresta amazônica que impede a concentração de população. E aqui, ó, né, no sul da América do Sul, bem ao sul da América do Sul, além do clima ser frio, também é uma área desértica, tá bom? Deserto da Patagônia. Ah, voltando aqui que eu esqueci de falar. Agora, onde que se concentra o maior número de população? Reparem que é principalmente na costa do Oceano Atlântico, próximo ao litoral do Oceano Atlântico. E por que que a população se concentra mais aqui? Primeiro, proximidade com o oceano. Foi por aqui, por este oceano, que começou a colonização, certo? E então foram chegando, foram ficando. E também não é só por isso, por causa do relevo, que é mais baixo, o relevo do oeste, lembra no outro capítulo? São as altas montanhas, as montanhas rochosas, aqui a Cordilheira dos Andes, que dificulta a concentração de população. O clima favorável, o solo favorável, recursos naturais, proximidade com o oceano, a presença de mata, igual aqui da floresta tropical, que fornecia madeira e tudo mais, né? Todos esses motivos são responsáveis pela concentração da população aqui na faixa do litoral. Características gerais. No continente americano, ele é o segundo maior entre todos os continentes, tá? Só que essa distribuição não é regular, já expliquei lá, não vou explicar de novo. Existem lugares que são chamados até de vazios demográficos e outros que têm as maiores densidades demográficas, que é aqui no leste, por causa do relevo, das formações vegetais, a primeira região a ser colonizada, que eu já expliquei no primeiro mapa. Tá? Voltando aqui, de novo, os vazios demográficos são essas áreas mais clarinhas. E onde é? Principalmente no norte da América do Norte, clima aqui ó, cadê? Não tem, aqui, extremo norte, e no sul, por causa do clima muito frio, e
a presença da floresta que eu já falei e das regiões de deserto. Só faltou falar que aqui nos Estados Unidos também responsável também são desertos, tá? Crescimento demográfico. O que tá na página 106. O que é crescimento demográfico? Toda vez que vocês ouvirem falar a palavra demográfico, demografia, é relativo à população. Então, o crescimento demográfico é o crescimento da população. E a gente vai ver primeiro da América anglo-saxônica e depois da América Latina. E por que isso? Porque eles são diferentes. Eles tiveram crescimentos diferenciados em épocas diferenciadas, tá bom? Então, na América anglo-saxônica, só lembrando do outro capítulo que vocês já passaram, capítulo 6, o que é América anglo-saxônica? São os dois países, Canadá e Estados Unidos, só que teve uma colonização feita por povos ingleses, principalmente, né? Uma colonização diferenciada do restante, mas principalmente pelos aspectos históricos e da língua falada aqui econômico. São os dois países desenvolvidos do continente americano. E como foi e é até hoje, né, o crescimento demográfico? Como cresce a população nesses dois países aqui que formam a América anglo-saxônica? Segunda metade do século XIX. Nessa segunda metade do século XIX, de 1850 até 1900, né? Até 1900, como que foi o crescimento? Esses dois países viveram um crescimento econômico, começou a se desenvolver. Com esse crescimento econômico, houve uma melhoria nas condições de vida da população, tá? Essas melhores condições de vida da população acarretaram redução das taxas de mortalidade, tá? Melhores condições de saúde, de higiene, saneamento, enfim, isso reduziu a mortalidade do metade do século XIX para cá. E ainda por cima, a natalidade não diminuiu no mesmo ritmo, a natalidade continuou alta no século XIX, e ainda por cima, esses dois países viveram a chegada de imigrantes, grande número de imigrantes para lá. Então, imagine a situação, já tinha população, bastante população, a mortalidade diminuiu e ainda, quer dizer, a população foi aumentando e ainda por cima chegou imigrantes. Então teve um crescimento populacional muito rápido. Cresceu muito a população lá no século XIX, tá? No início do século XX, aí a coisa começou já a mudar nos Estados Unidos e no Canadá. Começou a ter uma diminuição das taxas de natalidade. Então, a mortalidade continuou diminuindo, mas a natalidade também começou a diminuir. Então, o ritmo de crescimento começou a ser mais lento. Continua crescendo a população, mas num ritmo mais lento. E por que a natalidade diminuiu? Quais são os motivos que faz que a natalidade diminua? Principalmente foi no século XX nos Estados Unidos e Canadá. Alto custo de criação dos filhos, as mulheres que começaram a trabalhar fora de casa. Então, o fato da mulher trabalhar fora de casa diminui a natalidade, porque quem vai cuidar dos filhos, para a mulher trabalhar e tudo mais. E o surgimento de métodos anticoncepcionais. Isso foi fundamental, porque as mulheres, além delas trabalhar fora de casa, além delas começarem a estudar, além de tudo, ainda surgiram os métodos anticoncepcionais. Então, a natalidade diminuiu muito, muito. E esses dois países, Canadá e Estados Unidos, começaram a controlar a imigração. Então, imagine. A população crescendo, a natalidade diminuindo e parando de chegar aquele monte de imigrantes. É lógico que houve uma queda no crescimento demográfico. Então, no século XIX, um grande crescimento demográfico, no século XX começou a diminuir esse crescimento. Agora, na América Latina foi o oposto, ao contrário, crescimento diferente da América anglo-saxônica. América Latina é todos esses países que estão no mapa aqui, do México, todos os países da América Central e todos os países da América do Sul.
No século XX, enquanto os Estados Unidos e o Canadá estavam começando a diminuir o crescimento, na América Latina estava tendo uma explosão demográfica. O que significa isso? Um enorme crescimento da população. E por que na metade do século XX, enquanto os Estados Unidos e o Canadá estavam diminuindo, a América Latina estava aumentando demais a população? Aumento da natalidade, que continuou muito alta, e redução da mortalidade, por causa de melhoras nas condições de saúde, campanhas de vacinação, condições médicos hospitalares, tratamento de água, esgoto, coleta de lixo, exames preventivos e tudo mais, fez com que a mortalidade diminuísse bastante, mas a natalidade continuou elevadíssima. Então foi um período de grande explosão demográfica, que eles até na década de 60, estudiosos diziam que o subdesenvolvimento dos países era muito alto, os países da América Latina eram países pobres, subdesenvolvidos, porque tinha muito crescimento demográfico. Mas depois de um tempo ficou provado que essa teoria não é correta, que não é o crescimento da população que causa o subdesenvolvimento, e sim a má distribuição de renda principalmente, tá bom? Na década de 70, que é século 20, começou a haver política de controle de natalidade. Então, eles começaram a se preocupar com esse crescimento e começaram a incentivar as mulheres a se prevenir, a usar métodos anticoncepcionais, esterilização de mulheres, para ela ter um planejamento familiar, para ela planejar quantos filhos ela queria ter. Então, eles começaram a investir nesses planejamentos e nesses métodos contraceptivos. Nisso, com essas políticas, o crescimento demográfico começou a diminuir. Então, começou a diminuir, e os problemas de subdesenvolvimento não diminuíram. Foi aí que ficou provado que o crescimento populacional não é a causa do subdesenvolvimento, das pobrezas, não tem nada a ver. A causa é a má distribuição de riquezas. Agora, nos países da América Latina, o crescimento está diminuindo e a pobreza não, certo? Porque a má distribuição de renda. E aqui nós temos um gráfico que mostra, explicar um gráfico primeiro, que mostra justamente essa má distribuição de riqueza. Aqui significa, no Uruguai, a barra vermelha significa os 20% mais ricos. Então, de 100 pessoas, 20 mais ricos do Uruguai dividem esse tamanho aqui, ó, essa quantidade aqui de riqueza. Já os 20 mais pobres, eles têm que dividir isso daqui. Então, aqui, ó, 20% da população rica, né, fica com esse tanto, são os mais ricos. Enquanto que 20% tem que dividir isso daqui, ó, são os mais pobres. E assim vai, Costa Rica, Peru, Equador, olha o Brasil. A distribuição de renda no Brasil é péssima. Os ricos no Brasil, eles controlam a maioria das riquezas. A grande parte das rendas do Brasil fica com poucas pessoas. Já os mais pobres, que é uma enorme quantidade, 20% da população mais pobre, é um monte de gente, tem que dividir isso daqui de renda. Então, é isso que causa o subdesenvolvimento, tá? E aqui tem uma charge que também mostra a mesma coisa, a distribuição desigual de riqueza. Aqui é os 20% mais ricos, né, dos países, do Brasil, no caso, vamos lá, fazendo de conta, fica com este tanto de renda. Enquanto que os mais pobres, que é a maioria da população, tem que dividir isso daqui de renda entre a maioria da população, certo? É a charge. Indicadores socioeconômicos também está na página 106. Indicadores socioeconômicos. IDH mostra aqui. O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. É isso daqui que mostra, é esse índice aqui de desenvolvimento humano que mostra a qualidade de vida da população. Como são os indicadores sociais? Como que é a natalidade, a mortalidade, a alfabetização, distribuição de renda? Então, eles analisam
os indicadores sociais e ver a situação da população. Só que para IDH, o que eles analisam no IDH? A distribuição de renda, a escolaridade e a expectativa de vida. Então, quantos anos vive a maioria da população? Se ela vive bem, muitos anos, 70, 76 anos, significa o quê? Que ela tem boas condições de vida, de alimentação, de saúde. Por que ela tem? Porque ela renda, porque ela ganha bem, ela consegue pagar. E por que ela ganha bem? Porque ela é escolarizada, ela teve vários anos de estudo. Então, eles analisam esses 3 itens para o IDH, tá? Os problemas que existem, os problemas sociais, todos esses índices que eu falei, é por causa da distribuição desigual de riqueza, que eu já expliquei no slide passado. Então, na página 106, tem essa tabela aqui, que mostra o IDH de vários países do continente americano. América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, 0,920. Quanto mais próximo do 1, certo? Quando chegar aqui 999, o próximo seria 1, tá? Não existe 1, nem nenhum país tem 1. Mas quanto mais próximo do 1, significa IDH mais alto, melhor condição de vida da população, tá? E aí vem alguns países da América Latina, Chile, Argentina, ó, por volta 0,840, 800 e tal. O Brasil tá na média, ele não tá entre os melhores, que é lá 0,8, 0,9, o Brasil é 0,7. Então ele tá na média aí, tá? Reparem, gente, olha, até Costa Rica, o Panamá tem o IDH mais alto que o Brasil. Então, a situação do Brasil é por causa disso daqui, ó, má distribuição de riqueza, tá? Agora, olha a situação do Haiti. O Haiti tá mais perto do 0 do que perto do 1, ele tá abaixo da metade. A metade seria 0,5. Só que Bolívia, Guatemala, 0,6 é o IDH baixo, não é bom não, tá bom? Aqui a gente vai analisar 2 indicadores socioeconômicos, que é a taxa de mortalidade infantil e a expectativa de vida. Se um país tem uma elevada mortalidade infantil, o que é mortalidade infantil? É o número de crianças que morrem desde que nasce até completar 1 ano de idade. Se morre muita criança nessa fase, né, na mortalidade infantil, significa o quê? Péssimas condições de saúde, de alimentação da mãe que está gerando a criança, enfim, tá? E expectativa de vida. Em média, quanto que a população de um país vive. Quando uma criança nasce, quantos anos espera-se que ela vai viver, dependendo das condições do país. Então, se a expectativa de vida é alta, significa que essa população desfruta de boas condições de vida. E aqui nós temos, ó, mortalidade infantil e expectativa de vida ao nascer. Aqui a mortalidade infantil e aqui o laranja a expectativa de vida. E aí tem, olha a mortalidade, e é por 1.000, ó, a cada 1.000 nascidos vivos. Então, no Canadá, a cada 1.000 crianças que nascem, morrem 5, em cada 1.000. Olha no Brasil, a cada 1.000 crianças que nascem, morrem 15. Mas olha a situação do Haiti, em cada 1.000 crianças que nascem, morrem 67. Então, esses índices são muito altos. Reparem que as menores mortalidade infantil, América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá. A América Latina apresenta índices mais elevados. Expectativa de vida, repare que é o contrário, é mais alto na América anglo-saxônica. Canadá e Estados Unidos, a população vive mais. Por quê? Melhores condições de vida, tá? Olha, no caso do Brasil, por volta dos 75 anos. Olha o Haiti, por volta de 63 anos. É muita diferença do Canadá para o Haiti, né? Aqui, América Latina, graves problemas, dá para perceber isso só de olhar.
A estrutura etária. A estrutura etária começa na página 107 e vai para 108, que é onde estão as pirâmides etárias. O que é a estrutura etária? Para a gente estudar a estrutura etária, eu vou passar um, depois eu vou voltar. A gente tem que analisar as pirâmides etárias. E como é que são essas pirâmides etárias? A da América Latina, a maioria dos países da América Latina, como eles têm taxa de natalidade mais alta, nascem muitas crianças e expectativa de vida é mais baixa. Como que é a pirâmide etária? Por causa disso, a base é larga. A base é a parte de baixo da pirâmide. Ela é bem larga. Por quê? Altas taxas de natalidade. Nasce muita criança. Agora, o topo é mais estreito na América Latina. E por que o topo é estreitinho? Porque esse monte de criança que nasce, a expectativa de vida é baixa. Então, não consegue chegar a 80 anos. Então, o número de idosos é menor. Então, tem poucos idosos, a expectativa de vida é baixa. Já a América Anglo-Saxônica é o contrário. Olha, a base, a parte de baixo da pirâmide do Canadá e dos Estados Unidos é mais estreita. Significa o quê? Baixas taxas de natalidade, tá? E o topo, não é que ele é mais largo que a base, mas ele é mais largo em comparação à pirâmide da América Latina. Por quê? Porque tem um número maior de idosos na população do Canadá e Estados Unidos do que tem nos países da América Latina. Então, o topo é um pouquinho mais largo. Na América Latina, existe a predominância, o que mais tem é a população jovem, crianças e jovem. Já na América Anglo-Saxônica predomina mais a população adulta, tá? Diferente. Aí, na página 108, tem essas pirâmides etárias da Guatemala e do Canadá. Guatemala, país subdesenvolvido que fica na América Latina, tá? Então, reparem, base larga, altas taxas de natalidade. Topo muito estreito acima aqui, ó, de 90, de 80 anos, ó. Já o topo já começa a ficar muito estreito. Poucos idosos na composição da população. E o que predomina? A população jovem, crianças e jovem. O adulto, ó, acima de 30 anos aqui, já começa a ficar menor. Já no Canadá, olha a pirâmide, que diferença. O Canadá é um país desenvolvido. Então, a base, a parte de baixo é mais estreita, natalidade menor. O topo, não é que ele é tão largo, mas ele é bem mais largo do que aqui da América Latina. Então, o topo um pouco mais largo significa o quê? Maior número de idosos do que da América Latina. E reparem que a faixa mais larga é a faixa dos adultos, ó, 30, 35, 40, 45, isso daqui é a faixa de idade. Isso também, faixa de idade. Aqui do lado de cá, mulheres, do lado de cá, homens. E aqui é a porcentagem da população. Então, por exemplo, 2,4 mais ou menos, população do Canadá são crianças de 0 a 4 anos de idade, mulheres. E homens, 2 e pouquinho também, de 0 a 4 anos de idade. Então, é a porcentagem, tá? A pirâmide do Uruguai e a pirâmide do Brasil. Na verdade, não é bem uma pirâmide, mas vamos lá. O Uruguai é um país da América Latina, mas reparem que a pirâmide etária do Uruguai parece muito mais com a pirâmide etária dos países da América Anglo-Saxônica do que da América Latina. Por quê? O IDH do Uruguai é alto, as condições de vida da população do Uruguai é melhor. Então, a natalidade é mais baixa, o número de idosos no Uruguai é maior e a maior parte da população do Uruguai é a população adulta. Então, ele se assemelha mais com a pirâmide da América Anglo-Saxônica do que da América Latina. Agora, o Brasil, tá no livro de vocês, eu vou explicar como que é aqui, ó. Essa primeira, 1990,
é essa verdinha aqui, é que aqui no slide está tão clarinho, de 1990 é esta verdinha aqui, ó. Então, como que é? 6% da população mais 6 aqui vai dar 12% da população são crianças de 0 a 4 anos de idade. Reparem que a base em 1990 é bem larga. O topo da pirâmide em 1990 é bem estreito, poucos idosos. E pode ver que ela já começa a afinar aqui, ó. Aqui, por volta de 75, 79 anos, já começa a afinar. Já aqui é uma previsão, é o que eles acham que vai ser, né? Em 2030, deixa eu ver a cor, é roxinho. 2030, eles acham que a natalidade no Brasil vai diminuir muito, a base vai ficar estreita, o topo vai ficar mais largo, ele vai ficar até mais alto, pode reparar que vai ter mais idosos com mais anos de idade e a maioria da população, reparem que vai ser adulto. Em 1990 era jovens e crianças. Então, por isso, por essa mudança na pirâmide, a gente fala que o Brasil está passando por uma transição demográfica, um envelhecimento da população. Tá tendo menos, vai ter, né? Já tá tendo menos crianças, nascendo menos e a população está ficando mais velha. Está sofrendo um envelhecimento da população, a esperança de vida está ficando maior, tudo bem? Aí no livro de vocês não tem, mas eu coloquei algumas pirâmides do Chile, do Brasil e do Paraguai. Então reparem do Paraguai, base muito larga, topo muito estreito, típica de um país subdesenvolvido. O Chile é um país da América Latina igual ao Uruguai, só que a pirâmide etária do Chile se parece mais com a da América Anglo-Saxônica também. Por quê? Base mais estreita, topo um pouco mais largo, enfim, tá? Só que esse topo aqui tá um pouquinho exagerado, não é tanto assim não. E aqui do Brasil também, ó, o Brasil que tá fazendo a sua transição demográfica, tá? E aí no livro de vocês tem esse exercício, deixa eu ver a página. Tá lá na página 118, a primeira questão do livro, que eu vou pedir até para vocês copiarem e responder no caderno. Analise a pirâmide etária da Bolívia em 2016. Podemos considerar que esse país está entre aqueles de maior desenvolvimento? Não. Por que que não? Porque país com maior desenvolvimento, a pirâmide etária é diferente dessa. País com maior desenvolvimento, a base é mais estreita, a parte de baixo, aqui ó, a parte de baixo é mais estreita e o topo é mais largo. E país de maior desenvolvimento, a maioria da população é adulta, é aqui no meio. Isso daqui é típico, uma pirâmide típica de países subdesenvolvidos, de menor desenvolvimento, que a base é larga, altas taxas de natalidade, expectativa de vida é baixa, porque tem poucos idosos, e a maioria da população é jovem, tá? Certo? Bom, voltando lá para a página que a gente estava, que é a página 109, tem esses dois mapas e essas duas perguntas embaixo. Podemos relacionar os dados populacionais e econômicos presentes no mapa? Esse primeiro mapa mostra a taxa de alfabetização de adultos e este mostra o total de gastos públicos. Então a gente pode relacionar? Pode, porque quando o país mais gasta com educação, ou seja, significa que ele investe numa educação de qualidade, ele investe em pesquisa, ele investe em universidade, vai ter menor número de analfabetos. Reparem o continente africano. Olha aqui, o continente africano investe muito pouco em educação. E olha o número de analfabetos adultos que tem. A taxa de alfabetização é a mais baixa que tem. O amarelo, quanto mais forte a cor, maior a taxa de pessoas alfabetizadas, que sabem ler, que sabem escrever, que frequentaram vários anos de escola. Então, quase não tem analfabetos na composição da população. Olha o continente africano.
Já estes círculos vermelhos significa o quê? Número de analfabetos em milhões. O continente africano, olha, tem um monte de analfabetos em milhões. Quase todos os países, grande parte do círculo. Só que a Índia, reparem a Índia, quantidade em milhões. Só que a Índia, a África, ó, a maioria dos países da África, a taxa de alfabetização é menor ainda que a da Índia. A da Índia tá aqui, ó, entre 64, né, 84, tá aqui, ó, esse verde claro aqui a Índia. Mas por que esse círculo na Índia tá tão grandão? Porque a Índia é o segundo país mais populoso do mundo. A Índia tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, por mais pessoas alfabetizadas que tem, ainda tem muitos em bilhões. Mas o continente que tem grande número de analfabetos, a maioria da população é o continente africano. E em bilhões a Índia aqui aparece por causa do número de população. Podemos classificar a América Latina. O que é a América Latina? Tudo isso que está pintado de verde aqui, ó. Aqui, tá vendo? Onde eu estou mostrando. Da mesma maneira como o continente africano? Não, nós não podemos classificar da mesma maneira que o continente africano. Por quê? A América Latina, ela, olha aqui, ó, investe mais do que o continente africano. O total de gastos públicos em educação na América Latina é maior e o número de analfabetos é menor aqui. Aqui é maior o número de pessoas alfabetizadas. Aqui é menor o número de pessoas alfabetizadas, tá bom? Zonas de risco de alagados nas cidades da América Latina. Outro problema, principalmente dos países mais pobres, subdesenvolvidos, de menor desenvolvimento, é justamente com infraestrutura, certo? Então, muitos não têm esgoto que corre a céu aberto, muitos não têm, a população não tem boas condições de vida, então não pode pagar aluguel, não pode ter uma casa na cidade. O que eles vão fazer? Eles invadem morros, constroem as casas em cima de morros, que são invadidos a maioria das vezes, e aí, quando vem o problema das chuvas intensas, causa desabamentos das casas, causa enchentes. Então, esses problemas aqui são problemas corriqueiros que acontecem sempre nos países da América Latina, praticamente quase todos, tá? Aqui fala, ó, deixa eu ver aonde, no Recife, aqui é no Paraguai, eu pulei, e aqui é lá na região amazônica, quando os rios enche que inunda tudo, tá? O que essas paisagens refletem? Reflete as péssimas condições de vida, reflete que os países são países pobres, de menor desenvolvimento, tá? E o que causa essa situação de risco e falta de infraestrutura é a falta de investimento do país em infraestrutura e as péssimas condições de vida da população, tá?